Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast, o catedrático, ou as catedráticas, podcast do conhecimento, do saber. Todo dia, todo episódio tem uma pessoa, um convidado especial que vai falar sobre a sua pesquisa, sobre a sua trajetória acadêmica, escolar. E hoje eu estou recebendo aqui uma amiga minha, eu posso dizer isso, que é uma das pessoas mais generosas, mais legais que eu conheci nesse meio acadêmico. Sheila Magri, que prazer estar com você aqui, Sheila. O prazer é meu, Rafael. Estou muito feliz de estar no Catedrático, né? Espero contribuir aí com o programa de vocês, um pouquinho aqui do que eu aprendi nessa vida, né? Oh, e assim, eu queria muito que você viesse aqui justamente porque toda pessoa que eu trago aqui, eu estudo pelo currículo Lattes para poder entrevistar. E o seu currículo, como de outras pessoas que já vieram aqui, também é fabuloso. Eu queria que você falasse assim, fizesse um preâmbulo rápido, né? Você estudou filosofia, fez Casper e hoje está no doutorado, assim. Como que era a Sheila de criancinha? Você sempre foi uma boa aluna, você sempre gostou de estudar, porque teve um hiato, assim, né? Você estudou e depois de um bom tempo voltou a estudar e está no mercado, enfim. Se apresente e fale um pouco de você para os nossos espectadores. Olha, Rafael, essa é uma pergunta bem interessante porque a minha história, vamos dizer assim, da minha infância, a minha história com conhecimento, eu acho que ela teve três, assim, fatores que impulsionaram, vamos dizer, né? Um foi, eu acho que a língua, porque a minha família, minha mãe nasceu na China. Olha só. Então, na minha casa, quando eu era criança, a minha mãe falava com a minha avó em russo. E eu entendia tudo o que eles falavam, estava começando a aprender a falar e fui para a escola. E quando eu fui para a escola, eu comecei a falar russo com meus colegas, né? E obviamente que não deu muito certo, né? Óbvio que os professores não gostaram. Eu fiquei, assim, ficava às vezes de castigo na classe, porque não era para eu falar com as pessoas. Então, assim, eu tive, assim, logo de cara, uma relação com conhecimento em que eu queria me expressar e eu não podia me expressar, né? Era a época da ditadura, eu estava falando russo, então tinha umas coisas meio complicadas aí. Mas passando isso, eu fui para a escola e aí eu sempre fui uma aluna exemplar. Aí eu tirava notas altas quando eu fui para o primário, né? Porque isso era no pré-primário ainda. Nunca de recuperação, Nunca de reprovou. recuperação, eu sempre, assim, gostava muito de estudar, mas eu acho, assim, que olhando, assim, hoje, estando no doutorado, eu acho que o aspecto principal, além dessa questão dessa minha relação com as diferentes línguas, a minha relação com as notas e com a disciplina acadêmica, né, eu acho que foi a minha curiosidade. Porque desde criança, o meu pai brincava que eu era a por quê? Era a minha pergunta, tudo eu queria saber por quê. Por quê? Por quê? E nada, nenhuma resposta me satisfazia, eu sempre queria saber por quê? Por quê? Eu acho que essa minha curiosidade é que me moveu a vida inteira, porque por causa disso é que eu fiz jornalismo, por causa disso que eu fiz filosofia, por causa disso que eu voltei para o mestrado, por causa disso que eu fundei uma agência, por causa disso que eu fui para o doutorado. Foi por quê? Foi para responder por quê. E você falou de jornalismo, né? E por que você, depois de muito tempo, não concluiu a de filosofia? Queria entender isso. E por que filosofia? Se tinha a ver alguma coisa com jornalismo? Se para você aquilo era importante? Qual que foi a ideia de fazer filosofia? Olha, foi no antigo, na verdade, atual ensino médio, né, no colegial, na minha época era colegial. Eu tive um professor de filosofia lá, o professor Ivanir, e ele, assim, me impactou profundamente. Tanto que eu queria fazer filosofia, mas aí eu pensei: "Mas eu preciso alguma coisa profissionalizante primeiro, né". E aí meu pai é jornalista e eu tenho muita facilidade para escrever, para me comunicar, amo jornalismo, acabei fazendo jornalismo, mas assim que eu terminei o jornalismo, eu não esperei nem, né, eu me formei, eu já passei em filosofia na USP, comecei a cursar filosofia.
E aí foi assim, eu já estava começando a trabalhar também, estava trabalhando eh, na Anistia Internacional, trabalhei na Rádio Gazeta, aí comecei a trabalhar na Auto Latina, comecei a trabalhar no mercado, né? Então, eu fazia filosofia à noite. Uhum. Esse foi numa época maravilhosa, porque eu tive aula com Marilena Chauí, com Renato Janine Ribeiro, com o professor Franklin, com Ogária Matos, né? Todo Só aquele fera, né? só fera, né? E foi assim, eu me lembro, foram anos muito legais. Só que o que aconteceu é que eu comecei a trabalhar e foi ficando difícil ir para a faculdade. Ficou faltando um semestre e eu me mudei, eu casei e fui morar na Inglaterra. Hum. E quando eu voltei, aí a vida de casada, trabalhando, tal, eu não consegui Ficou concluir. incompatível, Ficou né? faltando um semestre. Um semestre? Um semestre. E não dá para concluir isso? Eu teria Perdeu? que entrar novamente na filosofia, mas assim, agora eu não preciso mais, porque o mestrado já não faria Já está numa sentido. outra prateleira, Já não né? faria mais sentido, né? E você, assim, pelo que eu vi, tem uma coisa muito forte com o mercado de trabalho, né? Porque tem muita gente que eu percebi, assim, estudando e tal, que ou tá totalmente focado no mundo acadêmico, né? Ou tá no mercado. É difícil conciliar trabalho com estudo, com uma série de coisas, assim, não é todo mundo que faz isso, né? Pelo menos muitos professores que eu vejo, assim, o currículo, o tempo todo foi dando aula, dando aula, dando aula. Como que é para você deixar tudo compatível, o trabalho, né? Os boletos, enfim, essa relação comercial com uma coisa mais de estudo, enfim, de reflexões. É fácil isso virar a chave? Você sai do trabalho e vai para a faculdade e estuda, porque são ambientes completamente diferentes, né? Olha, Rafael, essa é uma pergunta muito boa. É engraçado como na minha vida toda, desde que eu comecei a estudar, mesmo na filosofia, sempre o conhecimento e o mercado e o trabalho vinham juntos para mim, né? E eu já tive todo tipo de relação, de sentimento com relação a isso, né? Já uma área se sobrepôs à outra, né? Eu já tive conflito, assim, até poxa, eu vou me dedicar à academia, eu vou me dedicar ao mercado, né? Mas hoje, assim, eu diria que eu tô, assim, em paz com isso. Eu consegui finalmente, acho, achar Uma saída. uma saída, porque eu tô agora trabalhando na Associação Brasileira das Agências de Comunicação, né? Que é a Abracom. Eu tive agência, trabalhei agência a minha vida toda. E na Abracom, assim, eu tenho a oportunidade de conhecer muitos profissionais de comunicação, muita gente parecida comigo, né? E assim, tem sido muito, muito legal pensar no coletivo, né, dos profissionais da área de comunicação, mesmo que seja para o mercado e tal. Então, isso está me atraindo muito esse trabalho na Abracom. E, paralelamente, estou concluindo o doutorado, né? Então, eu tô, assim, eu falo brincando que eu tô entre dois amantes, né? Eu amo a Abracom e amo também concluir, né? Tá trabalhando para o meu doutorado. Porque as aulas, tem aula de tarde, tem às vezes Ah, palestra de sim. manhã, É, tem coisas à noite, enfim, é uma é. coisa complicada, né? Assim, o que eu vejo é que não facilita muito, né? Ou Ah, tem muita gente que tem que abrir mão de alguma coisa. sim. Não, isso você falou é um ponto fundamental, realmente é muito importante. A assim, são 2 realidades, né, tanto a do trabalho no mercado, quanto a vida acadêmica, são 2 realidades que requerem, né, a sua presença, né, fortemente, e exclusividade, né. Então isso realmente, assim, claro que se você está falando de uma pós-graduação lato sensu, como ela é tipo uma formação mais voltada para o mercado, os próprios cursos acomodam, né, eles acomodam. Mas quando você está falando num estrito sensu, ele é para você se dedicar, não é assim, um apêndice que você vai fazer, né. Porque o objetivo, da academia não é vendas, não é satisfazer, o mercado, é uma visão mais ampla,
né? Uma visão mais aprofundada, seja da sociedade, seja do objeto que você está estudando, seja da comunicação, no nosso caso, né? Comunicação e consumo lá no PPG-Com. Então, assim, você não está lá para descobrir uma solução prática para um determinado produto ou lançamento de uma marca, né? Sim. É para você analisar como esse produto, esse lançamento dessa marca, né? O que isso significa no contexto geral, né? No contexto maior e no contexto mais aprofundado. Já no mercado, assim, o foco é você estar desenvolvendo as estratégias para aquela marca, para aquela empresa, para aquele, né, para aquele grupo de Sim. pessoas. E aí você tem que estar disponível. Então, eu acho que o ponto que você está falando é a questão da disponibilidade, né? Para mim, foi só possível, Rafael, foi só possível conciliar isso porque em 2014 eu resolvi empreender. Então, eu tinha minha agência. Então, eu podia sair à tarde e fazer as disciplinas do mestrado, as disciplinas do doutorado. Se eu não tivesse nessa condição, seria praticamente impossível. Né, de depender de boa Praticamente vontade de um impossível. chefe, da empresa, Sim. né? Agora, eu entendo que é necessária essa dedicação, tanto para a academia quanto para o mercado. Eu entendo. Eu, assim, não acho que é uma coisa que deveria ser facilmente conciliável. Porque você acha que é isso que pesa ou pega por ter poucas. Tem uma pesquisa aí que falou que são poucos, né, no Brasil que fazem mestrado e doutorado. Você acha que é isso, essa dificuldade em lidar com esses dois campos, trabalho e estudo? Eu acho que se pagassem mais para as pessoas desenvolverem a pesquisa acadêmica, elas desenvolveriam a pesquisa e não precisariam trabalhar. Esse é um ponto. Agora, eu penso que deveria ser assim. Eu acho que você deveria ganhar para fazer a pesquisa acadêmica. Incentivo, né? Sim, Incentivo, ganhar bem. bolsas. Aí as pessoas iriam se dedicar, né? E do ponto de vista da faculdade também, esse negócio de ter aula de tarde, de noite e de manhã, às vezes palestras, enfim, essas coisas, você acha que é um jeito que eles criaram também para falar ou você fica aqui com a gente ou trabalha? Você acha que tem isso? Ou podia ser uma coisa mais flexível? Daria para ser mais flexível de, por exemplo, ter aula só à noite? Eu acho que, se você falar daria, obviamente que daria, mas eu acho que não seria bom. Eu acho que é importante que tenha essa dedicação e que eh, as pessoas saibam que tem que se parar para fazer o mestrado, o doutorado. Até porque tem muita Não acho leitura. que o mestrado e o doutorado deveria se adaptar à rotina de trabalho do mercado para o mercado das pessoas. Acho que não. Por Acho que causa, não. tem muita leitura, tem É, muita tem muita leitura. Não é assim, você prepara, vai né? lá e assiste a aula, E já. acabou, né? Não. É para preparar, por exemplo, para uma aula de uma disciplina do mestrado, doutorado, você tem que ler e estudar pelo menos 3 ou 4 textos, cada um de 20 páginas. Então, assim, você tem que ler 100 páginas, entender o que está lendo, relacionar os 3 textos para chegar na aula, senão a aula não é válida, né? Então, assim, não acho que a gente tem que assim, sabe? Não é uma questão de você ir à noite e Só tá ali com o receber corpo, conteúdo. né? É leitura, Não é conteúdo. O mestrado e o doutorado, estrito sensu, não é receber conteúdo. É aprender a pensar, a fazer correlações, a desenvolver sinapses. O conteúdo é só um acessório para você trabalhar. Você não vai lá para aprender conteúdo. Você vai lá para aprender a desenvolver a pesquisa acadêmica, né? Então, assim, é uma coisa muito séria, é um compromisso muito sério. Não é, sabe, formulinha, é cinco muito C. diferente de uma Não, escola, de uma não. graduação. E assim, eu digo mais, Rafael, cada aluno que vai estabelecer conexões diferentes nos textos que você está lendo. Então, você vai compartilhar aquilo que aquelas que você fez, o outro vai falar as que ele ou ela fez. Então, o negócio fica muito rico.
Porque você já não está mais quando você vai para um mestrado, para um doutorado, já não é esperado de você que você vai receber conteúdo, venha nós, vossos clientes, você está lá um estudante. Não, você vai compartilhar o que você aprendeu da leitura dos textos com seus colegas, a partir de um gancho que o professor vai dar na aula, né? Então é Exatamente. outra lógica, não E se entende? sai você entra uma pessoa e sai outra É. completamente transformada por todo esse conteúdo que você está Exatamente. falando, É né? que, infelizmente, a gente tem o mesmo nome, e outro dia eu estava falando com uma amiga, às vezes a gente usa a mesma palavra, mas a mesma palavra não tem o mesmo sentido. Uma aula no pré, uma aula na faculdade, uma aula num lato Ensino sensu e médio. uma aula num doutorado não é a mesma aula. Não é. São Exato. sentidos diferentes, né? E por que que você decidiu fazer mestrado? Essa é a primeira pergunta. E assim, quando você decidiu, você já tinha de cara uma ideia, um projeto, um objeto de estudo para desenvolver nesse mestrado? Qual que foi a fagulha que mexeu com você para fazer o mestrado? Nossa, essa é uma pergunta muito boa e tem uma resposta bem interessante. Eu quis Isso foi por volta lá de 2017. Eu quis escrever um livro sobre reputação corporativa. Eu falei: "Nossa, já estou tantos anos trabalhando com reputação de empresas, né, de marcas, tal, eu acho que eu já adquiri um conhecimento que era importante eu compartilhar", e eu tinha um sonho de escrever um livro, né. E aí eh, na época, né, eu tenho um amigo que é o professor Clóvis de Barros Filho, né, e na época eu comentei isso com ele: "Professor, eu gostaria de escrever um livro sobre reputação corporativa, o que que você acha, né?". Aí ele chegou para mim e falou assim: "Você já sabe o que você vai escrever nesse livro?". Eu falei: "Mas é claro que eu sei o que eu vou escrever nesse livro, eu trabalhei minha vida inteira com isso, é óbvio que eu sei o que escrever que eu vou escrever nesse livro". Ele falou: "Então vai ser um livro, vai ser uma droga". Eu falei: "Como assim vai ser uma droga?". Porque se você vai colocar tudo que você já sabe, obviamente que muita gente já sabe, só vai ser mais uma coisa, né, Mais para falar um. de mais uma obviedade no eu falei: "Como? Não estou entendendo". Ele falou: "Se você quiser escrever um livro sobre reputação corporativa que vale a pena, você tem que fazer um mestrado, Foi o stricto Clóvis de sensu". Barros? Foi o Clóvis de Barros. E Caramba. aí ele me recomendou o mestrado na ESPM. Na época era o professor Luiz Pérez Neto que cuidava porque lá é dividido por vários grupos de pesquisa, né, e ele cuidava do grupo de pesquisa de comunicação, ética e consumo. E aí dentro da ética cabia a reputação corporativa. E daí eu fiz o processo seletivo e passei. Então eu já sabia, o meu tema era a reputação corporativa, né. Mas ele sofreu mudança, porque no fim o meu mestrado eu fiz sobre reputação profissional e ética corporativa, a minha dissertação de mestrado, né. Eu queria que você falasse isso, explicasse, né, para quem está assistindo, como que é isso, a reputação pessoal, ou corporativa também. É a mensagem que se passa para o público, para o consumidor, é a credibilidade, que é isso? Ah, você fala reputação de modo Reputação, geral? pessoal e corporativa, de empresa, tal. É. Eu eu fiz o meu mestrado foi reputação profissional, né, porque o que que eu acreditava e no fim comprovei, né, que os executivos corporativos, eles moldam a reputação profissional deles em função de um discurso que é do que é considerado certo, errado, bom, mal, dentro do mercado, do mundo corporativo. Então, aqueles mesmos critérios de credibilidade, de validação de uma marca, de uma maneira geral, acaba afetando também os critérios de validação da própria pessoa, do profissional, né. Então, por exemplo, você fala: "Uma marca tem que ser autêntica", uma pessoa tem que ser autêntica, né. E até que ponto um não influencia o outro, né, como você transforma a marca uma pessoa, e como você transforma uma pessoa uma marca, né. Então acho que isso é um ponto, né. Agora a reputação,
em si, porque aí eu fui obrigada a estudar a reputação desde o começo, né? É o que os outros pensam a respeito de você, né? Que pode, inclusive, ser póstumo. Por exemplo, você pode não ter reputação nenhuma, morrer sem nenhuma reputação. Alguém acha você lá e te transforma numa pessoa maravilhosa ou ruim, né? Por exemplo, o Van Gogh. O Van Gogh é um pintor que, na época, ele não tinha, Só depois de pouquíssimo morto. conhecido, era, né? Depois de morto, por causa da cunhada dele, né? Que começou a fazer um trabalho em cima dos quadros dele, é que ele ficou conhecido. Então, a reputação dele é depois. Ele não, na época, ele não tinha, né? Então, a reputação é um pouco isso, é um pouco essa validação social, ela tá dependendo daquele momento social, de como aquela pessoa ou aquela marca vai representar um sistema predominante de estima. Ou, né, de estima ou de crítica, né? De crítica. As redes sociais hoje, principalmente com as redes sociais, você, né, que eu digo você, nós, todos nós, somos a nossa marca, a nossa empresa. Como que você avalia, por exemplo, vou falar de um caso genérico, tá? Sei lá, de um médico que tem um Instagram aberto, mas, sei lá, posta dancinhas, sei lá, bebendo cerveja, coisas que não... que falam, né, de saúde, de bem-estar, mas que tem uma vida social que, não, pelo menos, não bate... O feed não bate com o trabalho, assim. Você acha que isso afeta a reputação do profissional ou é uma coisa que não tem nada a ver? Por exemplo, tem gente, e isso eu já vi, né, discussões a respeito disso, de professores, de médicos que fazem dancinhas de TikTok, uma série de coisas para engajar, para ter bastante seguidores, para se tornar famoso, até mesmo de homens e mulheres que fazem danças com sunga, biquíni, sexualiza inclusive o seu próprio corpo para engajar. Você acha que resvala nisso que você está falando, assim, essa questão da reputação pessoal, corporativa, tem alguma coisa a ver? Não, acho que tem tudo a ver. Aquilo que eu falei, o mais importante é a questão de você entender qual que é o sistema dominante que vai valorizar aquilo. Por exemplo, se você está num grupo de alunos, por exemplo, em que a dancinha é muito importante, se você não tiver no TikTok, se você não fizer isso, você vai ser considerado ultrapassado, etc. O professor usar isso faz um sentido, porque ele está tentando se posicionar dentro de um sistema que, né, de apreciação para ele ser admirado. Né? Então, ele está agindo de acordo com isso. É claro que se você analisar numa outra perspectiva, vai parecer extremamente deslocado, né? Então, eu acho muito as pessoas, elas agem, elas colocam essa imagem dela em função de para quem elas querem aparecer. Agora, você colocou um outro ponto, que é a questão da incoerência, né? Como é que você faz, assim, um posicionamento oficial como médico saudável e na sua foto lá, na vida privada, você, né? Isso aí, do ponto de vista, se eu tivesse que dar recomendação do ponto de vista de marca mesmo, corporativo, não se deve fazer isso, porque é cobrada da pessoa uma certa coerência entre o que ela diz e o que ela faz. Né? Não importa se é privado e se a página é privada, é aberta. Vai ser, algum dia, alguém vai apontar essa incoerência, né? Então, assim, por quê? Porque no nosso sistema predominante de estima, não é bem visto, essas ambivalências, elas não são bem vistas, né? Você não pode ser uma coisa e outra, você tem que ser uma coisa ou a outra, né? Então... E o que você recomenda, assim, para essas pessoas, né? Ou quem está agora querendo construir uma carreira nessas áreas, assim, de medicina, advocacia, professor. As redes sociais hoje
tem muita gente que avalia pelas redes sociais, né? O que escreve, o que posta, o que disse, às vezes, há 20 anos atrás, né? A gente está falando agora, no caso lá da Emília Pérez, né? Da atriz do filme, que há 10 anos atrás falou mas não é o que eu pensava, né? Mas, assim, as pessoas estão cobrando uma coisa que ela disse lá atrás. O que você recomenda, até nesse sentido da reputação, para essas pessoas, o cuidado de postar, enfim, falar uma série de coisas, porque a rede social hoje é um portfólio, né? É o seu cartão de visitas. Antigamente tinha aquele cartãozinho, né? Que era o seu nome, o telefone. Hoje as pessoas vão lá e... deixa eu ver o Insta da Sheila Magri. Enfim, o que você recomenda e aconselha para essas pessoas? Eu acho que é engraçado isso, né? Mas o passado fica mais próximo, né? E você vê, não é só esse caso, tem vários casos de até cantores, né? Que mudaram letras de música, porque há alguns anos atrás você podia colocar determinadas... Uhum. letras e não tinha problema. Hoje já vai dizer assim, não, isso aí tá, né? Não é o que eu penso Foi hoje. machista, xenofóbico. Então, assim, eu acho que a gente vai enfrentar, por causa dessa aceleração que tem de informação e disponibilidade de informação nas redes sociais, a gente vai enfrentar muito isso. As pessoas, elas se reposicionando, elas ressignificando. Então, a gente vai ter que lidar com isso. A pessoa não é cristalizada. Às vezes você está, por exemplo, numa época em que o contexto, o sistema dominante de estima valorizava determinada coisa e hoje valoriza outra. Só que você sobreviveu, você estava naquela época e está hoje. Então, as pessoas vão ter que se reposicionar, né? Eu vejo isso com naturalidade, embora eu ache que ainda tem o grupo da patrulha, né? O pessoal que fala, não, mas você disse isso. Mas, pô, a pessoa tem direito a mudar, né? Caçando coisas que foram ditas, mas né? a pessoa tem direito a mudar. Se ela mudar de opinião e falar, olha, eu disse isso, mas agora eu mudei porque era uma outra época e agora eu penso de maneira diferente, para mim tá ok. Já, né? Agora, o que eu acho é assim, depende qual a distância desse passado. Porque se a distância... Foi ontem, né? Mas a pessoa também tem direito de mudar de opinião ontem, né? O que não pode é mudar de opinião todo dia, né? Todo dia ser ontem e mudar, né? Verdade. E Sheila, vamos entrar no tema do doutorado, que eu acho que o tema que você escolheu é muito legal e dá muito pano para manga, que são as exposições imersivas. Que é uma coisa que está muito em evidência, que eu acho que é a grande onda, né? Ainda mais agora a gente está falando das redes sociais, das pessoas querendo ir para tirar foto, enfim. Por que das exposições imersivas e por que encarar 4 anos de doutorado? Mestrado passa muito rápido, 2 anos, e encarar essa bucha de 4 anos de doutorado e na ISPM também. Sim. Olha, foi assim. No meu mestrado, eu estudei ética e reputação corporativa. Então, eu usei muito teoria crítica, né? Eu entrevistei vários executivos do mercado. E eu quis, até a princípio, o meu doutorado era para ser influenciadores digitais. Eu ia pesquisar influenciadores que se posicionam como ajudar a pessoa a criar uma marca, né? A marca de si mesmo. Mas aí o que aconteceu? No ano que eu terminei o mestrado e ainda fiquei um ano, que foi 2020, que eu entrei no doutorado no fim desse ano, eu comecei a fazer várias pesquisas com poesia, com artes, né? E quando eu fiz a filosofia na USP, a disciplina que eu mais gostava era estética. Então, eu fiz estética 1, estética 2, estética 3 na USP. Então, eu sempre tive uma relação, eu pintei quadros, eu toquei piano, eu sempre tive uma relação assim, com arte de uma maneira que agora eu entendo, era de uma maneira curiosa. Não era uma maneira de eu ser a criadora, né? Escrevi livro de conto, poesia. Então, assim, eu tinha essa relação. Aí eu pensei, não, no doutorado eu vou querer trabalhar com arte.
E aí eu entrei pro grupo de pesquisa do Carrascosa, né, do João Carrascosa, que é meu orientador, que é comunicação, consumo e arte, né? E aí eu estava procurando que objeto que eu vou estudar, né? O que eu vou... Qual vai ser o meu objeto empírico? E aí foi quando a minha filha foi na exposição do Van Gogh, na exposição imersiva do Van Gogh, e me mandou um print no WhatsApp dela dentro do quadro do Van Gogh. E eu li aquilo, assim, eu falei, nossa, isso aqui é muito interessante, porque tem a arte do quadro, ela mandou um print por uma rede social, que é o WhatsApp, né? Tem pessoas que estão mostrando que estão lá, né? Estão comunicando isso. E tem o próprio ambiente imersivo, porque assim, eu fiz vários artigos acadêmicos, você olhou meu Lattes, eu adoro estudar espaços. Então, eu estudei o Museu da Manhã, eu estudei a Vila Operária do Maria Zélia, eu tenho uma relação gosto de entrar num espaço e naquele espaço entender o que está acontecendo ali. Sim. Então, eu falei, nossa, aqui está juntando várias coisas, né? A comunicação, o espaço, a arte, eu vou. E aí eu fui. Fui na exposição do Van Gogh. Quando eu fui lá... Era a sua primeira exposição imersiva. Foi. Quando eu fui lá, aconteceu uma coisa muito doida, muito doida. Eu tava lá, era uma exposição do consumo, né, no shopping, beleza, tava lá. Do nada, tava lá na grande sala, eu tive um momento epifânico, assim. Do nada. Tipo, eu nunca tive na minha vida inteira. Olha, que eu já subi vulcão, já fui em em várias né, manifestações religiosas, tudo que você possa imaginar, show. Já fiz muita coisa na minha vida, mas lá, eu sentadinha lá, assim, eu tive uma sensação uma sensação de integração, assim. De, nossa, eu tinha que estar aqui. Mas, assim, de uma maneira muito forte, né? E aí, eu voltei para casa e comecei a pesquisar os sites da exposição. Eu comecei a pesquisar matérias jornalísticas sobre a exposição. Isso. Aí eu falei assim, não, tá aqui um objeto muito interessante, né? A dificuldade era como eu ia agarrar isso do ponto de vista do conhecimento, né? Do ponto de vista teórico, porque eu queria incluir o espaço, eu queria incluir as narrativas digitais, eu queria incluir a minha vivência lá, então imagens que eu fosse fazer daquela vivência, e os sites das exposições, né? Então aí eu ia ter um desafio grande para poder pesquisar e para poder estudar. E você acha que isso é uma tendência que veio para ficar? Ainda mais com o advento das redes sociais, as pessoas, sei lá, abrirem mão das exposições mais canônicas, do MASP, por exemplo, enfim, MUBI, e irem mais no MIS, cada vez mais, né, tem essas exposições temáticas e imersivas. Você acha que isso é uma coisa que veio para ficar? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque é muito interessante os caminhos, né? Primeiro, os espaços imagéticos, esses espaços imagéticos, né? Que a gente fala de ilusão, eles não são recentes. Na história da humanidade já tinha as primeiras cavernas pré-históricas, eram espaços multissensoriais, imagéticos, né? As catedrais góticas, as igrejas barrocas, né? Mesmo os panoramas, são espaços, até o Coliseu, né, que você entra nesses espaços, são multissensoriais, as coisas acontecem lá, né, e você tem imagens que são de alguma maneira, tem essa relação nossa com as imagens, né. Então isso já é uma coisa antiga, só que o que acontece é que nos anos 2000, o sentido de imersão era dentro do computador, eram os óculos, né, o metaverso que a gente viu recentemente, né, e de 2018 para cá, é que parece que houve um upload da imersão. Em vez dela ser dentro do computador, ela passou a ser nesses espaços de realidade, que aí eu acho que eles mesclam a realidade virtual, a realidade aumentada e o que eles chamam de realidade expandida, né? Então, esses espaços, eu acho que cada vez mais eles vão estar presentes na nossa vida, porque não há necessidade de você entrar só no seu dispositivo celular, mas você pode interagir o seu dispositivo celular com o próprio espaço,
né? E você vê que quem que desenvolveu, vamos dizer assim, essas tecnologias e toda esse jeito, né, de você ter essa experiência? As instalações, foram os artistas. Então, os artistas da arte digital, da arte virtual, né, e de instalações em espaços de galerias e museus que desenvolveram todos esses princípios que agora estão lá no consumo, né, nessas exposições imersivas. Então é muito engraçado como a arte tá permeando tudo isso. Faz todo sentido, faz todo sentido que se surgiu na arte, que volte para a arte, a exibição dessa forma. E você vê que vários museus, têm espaços imersivos. Vários museus, né? Então, ele tem a obra lá, mas ele tem as salas imersivas, de alguma maneira. Mas Né? será que eles não fazem isso para não ficar para trás? Sim, é. Sim, mas esse não ficar para trás é você imergir a pessoa, né? Você fazer com que ela faça a imersão. É, é, eu acho que eu acho que vai acontecer, vai ser cada vez mais, viu, Rafael? Eu vi um comentário outro dia de um influenciador que ele falou assim: eu não vou pagar não sei quantos euros para ir no Louvre É. para ver a Mona Lisa. Eu pego no celular e vejo. Uhum. Mas é completamente diferente de você estar Isso. diante de uma tela, Eu ouvi né, falar ver sobre as isso. nuances da pintura, tudo mais. A mesma coisa na imersiva, que é um outro tipo de fruição. Apreciação. Queria que você falasse disso, assim, é possível fruir, contemplar uma obra dessas três maneiras, pelo celular, pessoalmente, imersão? Tem diferenças? O que você analisa? Tem diferenças, é, mas tem algo que é a imagem daquela obra, né? A imagem passa alguma coisa. Então, você não. Obviamente que é uma reprodução e a sua relação com o original. Por exemplo, eu fui no MASP, eu adoro ir no MASP e ver a parte de trás das obras. Porque a imagem da obra, ela já tá, eu vi já no celular, etc., mas atrás tem aonde o pintor mesmo grampeou. Exato. A A moldura. moldura, a madeira. Então, assim, quando eu quero ter essa relação com aquilo, com a materialidade, no sentido de que foi tocada por aquela pessoa que fez, é a obra original, né? É a obra original. Mas a imagem dela já se autonomizou. Você não se você, assim, ó, você vai prender e fala: "Não, fica presa aí, tá bom?". Só quem não dá para fazer isso, gente. A gente já tá muito, né. E eu vou dizer para você, no celular, você olhar, você também vê a imagem da Mona Lisa. Você tá olhando a imagem da Mona Lisa no celular. Mas há uma mediação. Ali não é a Mona Lisa, é a imagem da Mona Lisa vista no celular. A gente precisa dar nome às coisas, né? Quando você vai numa imersiva e você vê, por exemplo, eu vou dizer uma coisa que é incrível. Mas eu estava na exposição imersiva por coincidência do Van Gogh, e nessa do Van Gogh, eles colocaram assim, simplesmente todos os autorretratos do Van Gogh ao mesmo tempo. Todos. Essa experiência de você ver todos os retratos do Van Gogh ao mesmo tempo, não tem nem no celular, não tem nem num site, não tem nem nos museus. Você só consegue ver todos eles. E quando eu vi todos os autorretratos juntos, eu falei, nossa, olha que interessante. Ele põe sempre de lado e só aparece uma orelha. E a orelha, dessa vez, que ele tem um autorretrato que ele corta a orelha dele, ele Sim. faz. E você percebe isso. E aí você vê todos os retratos que ele fez de outras pessoas e como ele faz o perfil e como a orelha é posicionada nisso. Então, a orelha, quando ele corta a orelha dele, já não sei mais se só tem aquele sentido que as pessoas deram que ele não queria escutar o Gauguin. Tem alguma coisa da imagem da orelha que está nas obras todas dele, que só foi possível visualizar isso quando eu estava lá na imersiva. Eu não conseguia visualizar isso antes, né? Ou eu teria que fazer essa montagem, juntar tudo isso para poder observar. Então, eu acho assim, você vai dizer que essa observação que eu fiz não tem valor porque não estava no museu?
É muito raso, né? Exatamente, até porque são... É evolução, né? Acho É. que uma coisa também não subtrai a outra, né? Você pode ir tanto Exato. numa mais canônica quanto numa imersiva. É uma forma até que eu vejo também a importância disso, principalmente das crianças e adolescentes, se interessarem por arte, por imagens, por pinturas. Você também enxerga isso? Eu enxergo, porque assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma importância original e eu acho que não estou aqui para dizer que não é importante, mas também não pode ter um discurso elitizado de dizer assim, olha, a pessoa tem que viajar para Paris para poder ver um original, né? Para ir lá no d'Orsay, né? Então, assim, para ver os impressionistas, senão não tem valor o que ela vai ver. Eu acho isso também muito elitizado, né? Dizer, depende do espaço, vai ter valor ou não a apreciação da obra. Eu fui lá no MASP, fiquei na frente dos quadros do Van Gogh e fiquei esperando, olhando. Fiquei 40 minutos, Rafael. Uma única pessoa, parou e ficou mais de 5 minutos na frente do quadro do Van Gogh. Quando estava na exposição imersiva do Van Gogh, todas as pessoas que estavam lá ficaram mais de 40 minutos olhando as imagens do Van Gogh. Como é que eu vou... como- Sabe, o que que você vai Exatamente. dizer? Aí, uma coisa para as crianças que você falou. E eu acho que as pessoas ficam com medo, assim, se a pessoa vai numa imersiva, ela não vai querer ir no original. Mas, gente, não é assim. Eu fui no Capela Sistina, Michelangelo Capela Sistina. Foi feito pelo MIS. E o MIS é museu. Então, assim, a parte de informação é bem feita, né? É bem trabalhada, né? Não é só, assim, um show pirotécnico. Tem informação da Capela Sistina. Eles desceram todos aqueles profetas e sibilas que tem na Capela Sistina. Explicaram tudo ali. Claro que é um detalhe, porque o quadro, a obra tem Gigante. milhares, mas aquele detalhe que eles desceram e explicaram, eu fui na Capela Sistina já. Eu entrei lá, fiquei 15 minutos, depois você tem que sair. É interessante você estar na Capela Sistina original? É interessante, mas a riqueza de detalhe, de informação que eu tive nessa não foi igual à original, né? Agora, se eu não tivesse visto a original e tivesse ido só na imersiva, eu ia querer ir na original. Então, uma experiência não impede a outra, É. Sabe que eu né? sou fã do Portinari, né? Em Batatais ele fez uma coisa numa igreja assim muito parecida também, que é de pintar toda a igreja com imagens sacras. Depois eu fui para Brodowski lá no Museu Portinari, ver a casa que ele passou a infância e tal. E aí, num momento que eles estavam fazendo a restauração dessa casa, descobriram que ele pintava, inclusive, na parede. Olha que coisa maluca. E isso não estava nem na internet. Você tem que estar lá Para para ver. ver como que ele rabiscou. E é o que você falou, né? Se você está lá no local, passa pela sua cabeça, você fala, nossa, ele pisou aqui, ele rabiscou aqui, é uma coisa muito rica, né? De você contemplar, de você aprender, de você viver aquilo, e você sai muito mais, com um repertório muito mais forte do que antes de você entrar num espaço como esse, né? Eu tive as duas experiências. Eu tive em Brodowski, na casa do Portinari, e tive na exposição imersiva do Portinari, Portinari para Todos, que também foi no MIS. Eh, eu acho que são assim, é como você falou, são duas experiências diferentes. Você não sente a casinha da casa dele, de Brodowski, na exposição imersiva do Portinari para Todos. Você não sente. Mas você sente o Portinari na exposição imersiva do Portinari para Todos, né? Por quê? Eh, o painel Guerra e Paz, por exemplo, lá contava toda a história do painel Guerra e Paz, Que foi feito para a ONU, que né? foi feito para a ONU. Não todas as pessoas podem ir até a ONU para ver o Guerra e Exato. Paz, não é É verdade? democracia, Então, né? assim, ali você consegue ver. A exposição ela era muito interativa, tinha várias formas de você
interagir com a obra. Tinha uma sessão que falava muito da história da esposa dele, que a gente não teria muito acesso, não tem muito acesso, né? Então eles procuraram trazer isso também. É, e assim, você tá no local onde várias obras do Portinari, ele que era uma pessoa que pintava painéis. Então você vê, pela lógica dele, ele queria pintar grande. Ele queria o espaço com as obras dele. E você entra no espaço que tem as obras dele, dá a entender de que era o Portinari, ele Sim, estaria, você entende? sim. Então, assim, é uma sensação que é lá na hora, né? É lá na hora. E não é entretenimento como as pessoas imaginam, né? É Tem de tudo, tudo. né? Mas é muito, muito além, né? Porque você tá Tem de vendo ali, tudo. né? Você tá vendo ali. Tem de tudo. Assim, eu pesquisei 12 exposições, eu fui em 12 exposições imersivas, né? Aqui em São Paulo, de 2022 a 2024. Elas não são iguais. É, cada uma tem assim aspectos mais fortes, né, mais fracos em determinados quesitos, né? Você tem aquelas que têm, por exemplo, todo um trabalho em cima dos artistas, né, que são os temas da exposição. Ela traz o que eles falam, né, conteúdo a respeito das obras e da biografia e tem outras que são mais, assim, visuais mesmo, né? Que trabalham mais a sensorialidade, que são uma produção mais... uma visão mais infantilizada, vamos dizer assim, né? Mais Wikipedia dos artistas. Mas, mesmo assim, mesmo quando a gente está discutindo só da perspectiva da arte, né? Sim. Você viu que a gente discutiu só a perspectiva da arte, a gente não falou em nenhum momento do que é experiência imersiva. Então, isso é um outro ponto também, né? O que é essa experiência imersiva? O que é você entrar dentro de uma obra? O que está sendo proposto aí na imersão, né? Eu acho que esse aqui é um ponto interessante, eu acho que aí é um caminho que não tem volta, que é uma nova maneira da gente se relacionar com o espaço, com a presença e com as sensações. É fazer parte da obra, do cenário, disso. Eu acho que não é fazer parte de alguma maneira. Agora, defina a obra. Que obra que nós estamos falando? Ali no caso, nós estamos falando das temáticas das exposições. Mas se você estudar isso de uma maneira mais profunda, não é só... existe uma necessidade das pessoas hoje de, a partir do espaço interativo, e ir presencialmente para ter uma exposição que seja no ambiente digital, mas estar lá, quer dizer, ela tem que dizer, eu estive aqui, né? Eu estive dentro daqui. Eu, de alguma maneira, participei desse espaço e isso é que eu quero compartilhar. As pessoas estão dizendo isso. Exatamente. É isso que elas estão dizendo. Talvez seja até o principal fator de ir numa exposição dessa é mostrar que está lá. Não é qualquer espaço. Não é assim, porque a foto da pessoa lá não é padrão beleza. Não é o padrão beleza. Não é a beleza da pessoa. Ela diz assim, é a beleza de uma criação. Da fotografia. Não, a beleza de uma criação. De alguém que nós todos consideramos alguém que cria. E eu fiz parte da beleza de uma criação. E é isso que eu quero compartilhar, né? Então, assim, isso é muito bonito. Independente de você, Sim. né, falar, né, mas eu fiquei lá, eu quis ficar lá, deitada nas projeções Do grito. Do grito. E essas exposições que reproduzem cenários, né? Eu vou citar uma aqui que fez muito sucesso, duas. Castelo Rá-Tim-Bum, que reproduz o cenário da série, e também, acho que já teve umas 15 do Chaves, que reproduz a vila do Chaves. Isso também é imersiva ou é uma outra coisa? Como que você enxerga essas exposições que reproduzem cenários de série, de filme, enfim? São imersivas, sim, são, porque você está, de alguma maneira, se inserindo. A gente numa plataforma, numa call, você está lá no Google Meet, é imersiva, é uma experiência imersiva. Você está fazendo uma imersão ali, você está num espaço e você está dentro daquele espaço.
Só que essas exposições imersivas, elas têm duas características que diferenciam, né, com relação a essa. Eu não sei, eu não vi essa específica. Me corrija se essa for realmente o que eu vou dizer que é. Uhum. Que é o seguinte, primeiro, a projeção. É uma imagem, né, que está sendo projetada e o corpo da pessoa é um suporte. Eles reproduzem o cenário mesmo. Então, se o cenário está longe de você, existe uma distinção entre fundo e figura. Então, não é igual à exposição imersiva dos artistas, porque não há essa distinção de figura e fundo. Para criar a sensação de que você está dentro da obra, a obra tem que ser projetada no seu corpo. Entende o que eu quero dizer? Completamente. Você não entra num cenário, a imagem entra em você. Então, Essas são literalmente completamente... você vira um fantasma, porque você atravessa a imagem. Entendeu? O cara entra no baú lá do Chaves, tira foto. Tudo é instagramável, né? Quando você vai divulgar, depois fica como se você tivesse entrado na obra, você entra na obra, né? Mas você tá entrando no cenário, na verdade você ainda é ator, certo? Você é o ator que entrou dentro do cenário do Chaves. Sim. Agora, na exposição imersiva, o espaço é que é ator. Você é o suporte. Olha que interessante. Então, muda, né? Muda o protagonismo. O protagonismo nessas exposições, nessas mostras das obras, o protagonista é o espaço. Que doideira, né, cara? E isso que você está estudando, está fazendo, tem bibliografia? Você é pioneira nisso? Pelo menos no Brasil, né? Tem material de referência? Como que é isso para você? Você descobriu outras coisas, outros elementos, outras pessoas que viajaram nessa questão das exposições imersivas? Olha, sobre imersão, tem bastante bibliografia, né? Porque esse foi um tema muito estudado, muito pesquisado nos anos 2000. Por causa das caves, por causa da realidade virtual, os óculos de realidade virtual, né? As instalações imersivas no computador, experiências imersivas no computador. Second Life, né? Então dos anos 2000, eu tive que trazer... Aí parou, sabe? A bibliografia parou, tá tudo concentrado lá. O que é o virtual, era muita discussão dos anos 2000, né? E tem um livro que é do Oliver Grau, que ele estava estudando imersão, ainda nessa questão da realidade de óculos, né, de realidade virtual e tal, só que o que ele fez, e a contribuição dele foi muito importante para o meu trabalho, ele fez uma análise da história da imersão pelos espaços imagéticos de ilusão. Então ele veio vindo desde a pré-história até o Grande Friso, Pompeia, todos esses espaços que você entra e tem imagens circundando o espaço. Porque ele chegava no computador, de você entrar no computador e estar cercado por imagens, né? O seu olhar, na verdade, que fica cercado por imagens. E aí, então, isso foi bom porque mostrou, né? Eu pude resgatar esse material dele. Aí eu consegui também algumas pesquisas aí fora do Brasil que falam de alguns museus que tinham espaços imersivos. Né? Então, espaços imersivos em museus. As exposições imersivas, e ainda sobre artistas, eu encontrei alguns poucos artigos, né? Artigos, acho que uns 7 ou 8 artigos, mas não encontrei nenhum livro, nenhuma obra que falasse das exposições imersivas, porque é muito recente, né? Foi de 2000 e, vamos dizer assim, mais fortemente, 2018 para cá. Então, assim, a resposta é sim, tem muito material, porque não é um fenômeno que surge do nada, ele, na verdade, é um fenômeno agregador, ele agrega muita coisa, né, dentro dele, por isso que é difícil de pesquisar, mas sobre ele é complicado. Inclusive, é complicado até você ter informações, porque elas são temporárias. Sim. Elas ficam por um tempo e depois elas se extinguem. É muito efêmero, né? E Sheila, a gente está chegando no final da nossa entrevista.
Você está tá na reta final também, né, do doutorado. Sim. Você pretende já concluir ou já concluiu a escrita? Você pretende transformar isso em livro? Depois do doutorado, quer dar aula, quer ser professora, quer continuar no mercado? E também passa o seu Instagram. Para quem for montar uma exposição, você tem que consultar a Sheila para montar essas exposições, porque ela estuda isso. Então, as próximas exposições imersivas, chamem ela. Dá o seu recado aí, Sheila. O que você pretende daqui para frente defender a tese e os seus planos para o futuro? Eu já entreguei para o orientador, né? Nosso orientador, João orientador. Carrascosa. Agora vamos aguardar o que ele vai falar e enviar até semana que vem. Tem que depositar a tese, né? Aí depois tem a banca para defender, enfim. Mas sim, eu pretendo publicar. Como é bem extensa, muito provavelmente não vai ser um volume, né? Vão ser vários volumes. E o que eu pretendo fazer, eu pretendo, obviamente, continuar na Abracom, que é um trabalho que eu adoro fazer. Acho que levar um pouco do meu conhecimento aí para o nosso setor de comunicação corporativa, sobretudo nas metodologias qualitativas, e também como que a gente potencializar essa experiência, né, da imersão na comunicação, até na comunicação corporativa. Eu dar aula, eu não sei, só se vier o convite. Mas o que eu amo é fazer pesquisa. Então, esse primeiro foi um primeiro trabalho, a imersão. E agora eu tô já comecei a desenvolver e já tenho material para o segundo. O segundo trabalho, que vai ser esse foi em cima de um produto do consumo, né? Uhum. Que as exposições imersivas são para o consumo. E agora o segundo vai ser sobre artistas. Então, minha próxima pesquisa acadêmica vai ser sobre isso. Fora os assuntos que eu gosto de pesquisar, participar de congresso. Eu gosto muito da pesquisa, sabe, Rafael? E quem quiser me procurar, o Instagram é Sheila MC Magri, né? Ou então procurar a Abracom, eu estou à disposição aí. Legal, vou te dar uma lembrança aqui do espaço Beth Dantas, que nos apoia, agradecendo Obrigada. a sua participação. E este é mais um episódio do Catedrático Podcast. Você viu que aqui só tem gente com esse gabarito. Não é pouca coisa. Só encontra aqui. Obrigado pela presença, pela audiência e seguimos juntos para mais episódios. Tchau, tchau.